Pegue a palavra de Deus, você que está com ela aí em suas mãos. E abra, por favor, no Evangelho de João. No capítulo de número 19. E o versículo de número 17. Os obreiros vão te ajudar a encontrar. Se você percebe alguém perto de você que não está conseguindo encontrar, ajude essa pessoa. Evangelho de João, capítulo de número 19. Tem lugar para sentar não, dona mocinha? Arruma um lugar para ela sentar. Tá certo. João capítulo 19 e o versículo de número 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim na palavra de Deus. João capítulo 19, versículo 17, diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, que quer dizer caveira. Esse monte que o Senhor Jesus aqui está falando do nosso Salvador, está se dirigindo com a cruz em suas costas, é um monte que em nosso idioma quer dizer caveira. E nós sabemos que caveira é um símbolo de morte. Quando a pessoa encontra algo perigoso, um veneno, algo muito nocivo, aquele algo tem para identificar como perigo de morte uma caveira. Então, esse monte aqui é onde o Senhor Jesus, o nosso Salvador, vai entregar a sua vida. Versículo 18. Eu vou ler o versículo 17. Levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calveira, que em hebraico se chama Gólgota. Versículo 18. Onde o crucificaram. E com ele, outros dois. Um de cada lado. E Jesus no meio. Amém? Põe a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, fala conosco através da Tua santa palavra, fala a cada coração que está aqui, que o Senhor venha abençoar cada vida, e que essa pessoa venha guardar essa palavra em seu coração, no nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus, diga graças a Deus, e pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor diz que entre Deus e os homens, o Senhor Jesus é o nosso mediador. Ele é quem liga o homem a Deus. E essa ligação se faz através da cruz. É através desse momento, aonde o madeiro, na vertical e na horizontal, liga o homem embaixo a Deus que está em cima. E liga também o homem com todas as pessoas através do amor de Cristo. O primeiro grande mandamento, amar a Deus
com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. É representado pelo madeiro na vertical. É a ligação homem que está na terra com Deus que está no céu. O madeiro também tem a outra parte, é a parte onde é preso os braços. Quando amamos a Deus, quando a gente ama a Deus, a gente ama também quem está do nosso lado. É isso que representa essa parte vertical. Então, a cruz é a representação do mandamento de Deus. E quando praticamos o mandamento de Deus, quando de fato carregamos a nossa cruz, entendemos o seu significado, então a gente passa a viver novidade de vida, porque estamos andando com Deus. E andar com Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. Somente através de Jesus que estamos ligados a Deus. O que separa o homem terreno do Deus criador do céu e da terra são os seus pecados. O pecado faz separação do homem e de Deus, porque Deus é santo e não tem parte com o pecado. O pecado, ele faz com que o homem esteja perdido longe de Deus. E a única maneira de ele andar nos caminhos de Deus, mais uma vez, é recebendo o Senhor Jesus como seu Salvador. É entendendo que a cruz, ela é a obra que Jesus realizou para que a gente venha ter uma vida com Deus. E quem recebe a cruz de Cristo, quem recebe esse sacrifício, passa a viver em novidade com Deus. Antes o pecado gerava na pessoa a loucura, as doenças mentais, problemas espirituais. Gera na pessoa uma culpa, um vazio, uma tristeza. A gente vê hoje, muitas pessoas têm tudo, e nunca o povo viveu uma vida tão confortável. Hoje em dia existem muitas facilidades. São as tecnologias, as coisas que a modernidade, que o conforto oferece. Hoje existe uma grande abundância no mundo. As pessoas estão vivendo bem. Mas mesmo assim, nunca houve um tempo onde as pessoas elas se sentiram tão vazias e tristes. Nunca houve um tempo onde a pessoa vivesse uma vida tão cheia de depressão. Aonde ela procura um médico, aonde ela procura se consultar, e aí quem olha para aquela pessoa diz: não, mas você tem tudo. Mas a pessoa diz: mas eu não sou feliz, eu não tenho alegria de vida, eu tenho vontade de morrer, eu tenho vontade de sumir. E isso atinge pessoas adultas, pessoas velhas e os jovens. E existem muitas pessoas no começo da vida, muitos jovens, que têm saúde, que têm uma boa família, que têm condição, mas vivem uma total confusão, vivem uma vida totalmente confusa e sem sentido. Vivem uma vida onde a pessoa simplesmente não sabe, ela tem um problema. E o que acontece de fato é o problema do pecado. O que acontece é o afastamento de Deus. O que acontece é que está faltando algo para que tudo venha fazer sentido. Está faltando algo na vida daquela pessoa. E muitas vezes a pessoa não sabe o que é. E quem olha diz assim: ah, mas você, isso aí que você tem, isso aí é uma espécie de frescura. Não é assim que as pessoas falam? Isso é frescura. Você tem tudo. Mas não é. É algo real. É uma sensação real. E ela não sabe o que é. Então a pessoa procura preencher esse vazio de muitas maneiras. Por isso que você vê muitas pessoas indo para as festas toda semana, virando a noite na festa,
procurando ter um grande amor, e um grande amor carnal, e não consegue nunca se relacionar com ninguém. Se relaciona com a primeira pessoa, não dá certo. Aí depois tenta a segunda vez, não dá certo de novo. E ela diz, não deu certo por causa dele, por causa dela. Eu só encontro pessoas que não souberam cuidar de mim. E tenta de novo, e tenta de novo. E outro vai procurar a bebida, e outro procura as drogas, e fica tentando preencher esse vazio de muitas maneiras. E fica correndo para lá e para cá, e a vida vai passando, mas a pessoa não vive, porque a vida é uma vida seca, é uma vida vazia, sem sentido. E às vezes até a pessoa pensa, e se eu morresse? Tudo estaria resolvido. E você vê que hoje vivemos num tempo onde muitos tentam um suicídio. E quem sabe você conheceu alguém assim, alguém da sua família, perto da sua casa, que você olha para aquela pessoa e aquela pessoa não quer sair de dentro do quarto. Você vê que aquela pessoa é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem grande capacidade, mas simplesmente perdeu a vontade de viver, não encontra mais sentido na vida. A vida do homem sem Deus é assim. E muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, muitas pessoas se sentem assim, porque ela apenas frequenta a igreja, mas ainda não teve um verdadeiro encontro com Deus, ainda não teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Você quer ter um encontro verdadeiro com Deus? Olhe para essa pessoa que está do seu lado. Olhe para essa pessoa. Essa pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus. Deus se parece com essa pessoa. Deus não está tão longe assim. Deus não é um Deus que está distante, inalcançável. As pessoas acham que Deus é uma religião, que Deus é alguém que quer apenas que a gente obedeça alguns mandamentos. Assim era na lei de Moisés. Deus deixou os 10 mandamentos para o povo de Israel seguir. Deus deixou outros mandamentos também, mas o povo simplesmente não conseguia obedecer todos aqueles mandamentos. Então o próprio Deus olhou para a nossa desgraça, para o nosso vazio e como estávamos perdidos. E o que foi que Deus fez? Ele mesmo desceu do céu e andou no nosso meio. E agora quem quer conhecer a Deus é somente olhar para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco e andou no nosso meio. E nos ensinou como devemos fazer. E deixou o exemplo. E não somente obedeceu, mas viveu. E foi o único que cumpriu o mandamento. Todos nós não temos condição nenhuma em alcançar o nível da justiça de Deus. Por isso precisamos de um Salvador. Não é através dos seus méritos ou da sua santidade pessoal que você é salvo, mas é quando você olha para a cruz. O que a palavra nos ensina em relação à salvação, não que devemos ser criaturas perfeitas, não é isso que o Evangelho nos diz. O Evangelho mostra que todos os servos, a Bíblia mostra que todos aqueles que serviam a Deus tinham seus defeitos. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, Davi tinha defeito, Salomão tinha defeito, Abraão tinha defeito, Moisés, e quando a gente vê os discípulos do Senhor Jesus, todos eram cheios de defeitos. O próprio Pedro negou a Jesus, e os demais o abandonaram. Então ninguém é salvo pelas suas qualidades, a gente é salvo quando a gente se arrepende de todo o coração. O que a palavra nos ensina em relação à salvação é arrepender-se, é reconhecer as nossas misérias e as nossas falhas, é abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu sou um pecador, e eu preciso da obra da cruz, e essa cruz que foi ali executada, foi ali colocada em cima de um lugar chamado caveira, que representa a morte. Essa cruz representa
de fato, o que eu merecia pelos meus próprios pecados. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Diante de Deus, não teríamos nenhuma condição de sermos salvos pelas nossas próprias obras. Somos salvos através da obra da cruz. Você é salvo quando você olha para a cruz. O pecado é uma doença que não existe cura nessa terra. O pecado é algo terrível. O pecado faz a pessoa fazer coisas horríveis. Aquele que peca, ele é prisioneiro do pecado. Quando você vê alguém fazendo algo horrível, você olha para aquela pessoa e você pensa: meu Deus, que coisa terrível, eu não seria capaz de cometer uma coisa assim. Mas o seu pecado também é sério diante de Deus. Porque para Deus não tem um pecado grande ou um pecado pequeno. Tudo é pecado. O Senhor Jesus falou que se você desejar no seu coração a morte de alguém, você já cometeu assassinato. E se você olhar para a mulher de alguém e desejar, apenas desejar, ter pensamentos imorais com aquela pessoa, você já cometeu adultério. Olha que coisa. Agora, não é apenas praticar. Se você apenas desejar, você já pecou. Se você apenas se irar, você já pecou. Olha só como a moral de Deus é elevada. A gente olha para alguém e diz: essa alma aqui, essa alma não vale nada. Mas a gente esquece que a nossa alma também não vale nada. Que somos pecadores. E o que Deus quer da nossa vida é arrependimento. E se aquela pessoa que vive uma vida imoral, uma vida suja, uma vida violenta, se aquela pessoa se arrepender de todo o coração e ela colocar a sua vida aos pés da cruz, ela será salva. Ela vai para o céu. Então todo aquele que receber o Senhor Jesus e se arrepender, ele tem um acesso direto a Deus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus foi crucificado no meio, e ao seu lado tinha 2 ladrões. Todos 2 estavam ali porque mereciam, eram pecadores. Agora pense nesses homens representando toda a humanidade, todos pecaram. Jesus estava ali no meio, mas aqueles 2 homens representavam todo o restante da humanidade, que estava ali porque merecia. Então teve um ladrão que zombou de Jesus, estava ali já crucificado, mas não creu e desprezou, e ele estava morrendo. Você quer saber uma verdade? Todos nós estamos morrendo dia após dia. Quando alguém faz aniversário, e faz um bolo, e faz uma festa, e alguém diz assim: feliz aniversário, e a pessoa se alegra, mas na verdade ela não tem o porquê se alegrar, porque ela não está ganhando mais um ano de aniversário, ela está perdendo, ela está um ano mais perto de morrer, e talvez aquele ano ela morra, ela está um tempo mais perto da morte. Então, de uma certa maneira, todos nós estamos morrendo, dia após dia, cada um está se aproximando mais um dia da morte. E nessa caminhada, que pode durar algum tempo ainda, ou pode ser rápido, você pode tomar uma decisão de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, ou passar pela sua vida sem ligar, sem se importar, zombando, mas você está morrendo. Todos nós estamos morrendo. Ou você pode olhar para Jesus e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E esse homem vai dizer um pouco antes: estamos aqui porque merecemos. Porém, esse aqui não merecia. E profundamente ali se arrepender dos seus pecados. E ter um acesso ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, Ele vai olhar para aquele que se arrepende e vai dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se você receber Jesus, você vai continuar nessa terra. E você ainda vai viver algum tempo. E é bom que você receba Jesus agora. Porque é melhor receber Jesus aqui do que em uma situação mais difícil. Não espere acontecer uma tragédia em sua vida para você dar o valor a Deus. Receba Jesus o mais rápido possível. Enquanto você tem saúde, enquanto você ainda é jovem, enquanto você ainda tem uma vida para viver. Tem pessoas que infelizmente recebem Jesus apenas no leito da morte. É um ato de misericórdia de Deus. A pessoa passou toda a vida longe dos caminhos de Deus. Mas Deus é tão bom que no último dia de vida, Deus vai lá e salva. Como foi na vida desse ladrão aqui. Mas bom seria se a pessoa receber Jesus antes. Bom, o fato é, quando você abraça a obra da cruz, você já entrou no paraíso. Naquele dia que você recebeu Jesus, você está ainda cumprindo o seu tempo nessa terra, mas a sua vida já está no reino de Deus, porque o seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem crê na obra da cruz, fique de pé, por favor, e pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Deixa eu dizer algo importante para você. A cruz, para aquele que recebeu a cruz, é a nossa esperança, é a nossa salvação, é a vida eterna. Mas para aquele que não recebeu, é o juízo de Deus, é a perdição. Porque seremos julgados também se rejeitarmos a obra da cruz. Se a pessoa rejeitar, se ela desprezar aquilo que Jesus fez, quando Cristo estava na cruz, pessoas estavam ali ao redor, não era para adorar a Jesus. Se fosse você ou eu, estaremos ali aos pés do nosso Salvador, chorando e adorando e agradecendo. Mas teve gente que chegou ali aos pés da cruz e zombou, e disse: desce da cruz, e ficou rindo, e ao invés de dar água, deu vinagre para o Senhor Jesus. E você vê que a obra da cruz causa esse efeito até hoje. Muita gente olha para a cruz e critica, olha para a obra de Deus e joga vinagre, olha para a obra de Deus e vem e dá um bofetão na obra de Deus. Muitos adoram, mas muitos também rejeitam, muitos desprezam. Mas nós somos aqueles que adoram ao Senhor Jesus. E devemos seguir ao nosso Mestre até o fim. E a palavra e o segredo é esse: arrepender-se de todo o coração. Não serão pessoas perfeitas que irão frequentar o céu, mas pessoas arrependidas de todo o coração. E quando a gente se arrepende, é maravilhoso. Por maior que tenham sido os nossos erros do passado, eles não podem mais perturbar a nossa consciência. Tem muita gente que vive doente por causa da consciência, porque fez coisas erradas no passado e aquilo persegue a sua mente, e ela não tem paz. E ela pensa nos erros do passado,
E ela pensa naquilo que ela fez de errado, naquilo que ele fez de errado. Mas quando a pessoa recebe o Senhor Jesus, você tem uma nova chance para viver. Uma nova vida. Teu pecado é perdoado. E você pode ser verdadeiramente feliz. Toda a acusação e a loucura do diabo já caiu por terra. Já não vale mais nada, porque é o diabo que te acusa. É o diabo que quer te enlouquecer, que quer colocar você um mal na sua mente, no seu coração. E o seu corpo padece, e a pessoa fica mal. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ficar escravo do pecado. Você olha para uma pessoa viciada em drogas, ela já não perdeu o controle da sua vida. Aí a pessoa olha e diz: é um mau caráter, é alguém fraco. Não, minha gente. Às vezes é alguém que está tão dominado pelo pecado que não tem mais força para se conter. Não tem mais força para dominar aquele vício, para parar. Então a pessoa fuma de uma forma descontrolada. Ela bebe de uma forma descontrolada. Estávamos viajando ontem, eu e o obreiro Júnior, e toda hora o motorista parava o ônibus para fumar. E a viagem que a gente fez, todo posto de gasolina, toda a chance que ele tinha, já colocava um cigarro à boca para fumar. E aquele cheiro ruim, a gente saia de perto, mas a pessoa é pior do que aquele que tem sede. A pessoa não bebe água dessa maneira, mas o tempo todo é fumando. Ela não come dessa maneira. Mas o mal está na vida da pessoa e a pessoa está presa. E ali ela gasta o seu dinheiro, vai embora a sua saúde. Ela está totalmente dominada. E não é porque ela quer. Você pergunta à pessoa: você gostaria de parar de fumar? E a pessoa diz: é o que eu mais quero. Mas o mal já controla aquela vida. E são muitas coisas que podem controlar a vida da pessoa. É a imoralidade sexual. É o homem que não consegue se conter diante de uma mulher. Ele tem um vício, mas é um vício da imoralidade. É a bebida, é a violência, é a mentira. Tem pessoas que não conseguem nem falar a verdade mais, de tanto que ela mente. Ela está presa pelas suas próprias palavras. E para justificar aquela mentira, ela tem que contar uma mentira maior. E a vida da pessoa é uma eterna mentira. Ela se olha no espelho e não se reconhece mais, porque ela não consegue enxergar nenhum traço de virtude em sua vida, pois ela foi construída através de mentiras sobre mentiras. Então a pessoa se sente o pior do mundo. Quando você recebe Jesus, Ele pode quebrar essas correntes, Ele pode libertar você de todo mal, e você passa a viver novidade de vida. Você tem uma nova chance. Não importa o que você fez lá atrás, ninguém vai te condenar. Ninguém aqui quer saber o teu passado, o que você fez ou deixou de fazer. Muitos não entendem, quando você vem para a igreja, diz assim: olha aí fulano agora, vivia aprontando, agora está na igreja. Vivia aí fazendo tudo de errado, passeando com a gente, fazendo tudo. Agora está na igreja, realmente, agora está na igreja. Missionária, lembra o nome daquele rapaz que estava na igreja? Manuelzinho, olha o nome dele. Eu tive um Manuelzinho na igreja, que uma vez ele estava conosco, e os amigos da boemia, que andava com ele muitos e muitos anos, quando passaram na frente da igreja, e viram o Manuelzinho na igreja, um bateu no outro: você não vai acreditar, olha quem está dentro da igreja. E Manuelzinho, quando ouviu, ficou assim com vergonha: é Manuelzinho, eu não acredito. Aí fomos puxando o outro, e ficou aquela turma assim na frente da igreja, para ver o Manuelzinho, porque para eles era impossível, para Deus não. Manuelzinho bebeu, dançou, Manuelzinho fez tudo errado, mas entregou a vida para o Senhor Jesus.
E assim continuou. Um dia, tinha dia que ele vinha à igreja, ele vinha muito à tarde, fazia reunião, minha esposa, eu e Manuelzinho. Manuelzinho chorava igual uma criança. Nos últimos dias, Manuelzinho evangelizava com a gente. Sempre ele estava ali, pronto para evangelizar. A gente fazia uma literatura e ele ia e evangelizava aquelas pessoas que o conheciam do passado. Teve um domingo que Manuelzinho veio para a igreja. E naquele domingo que ele estava conosco, ele passou mal. A gente fez uma oração, ele ficou ali, se sentiu um pouco melhor. Era Santa Ceia aquele dia? Era Santa Ceia. Aí Manuelzinho disse assim para mim: pastor, eu já estou me sentindo melhor. Ele tinha uma moto grande. Eu vou para casa, pastor. A paz do Senhor e até terça-feira. Eu amei Manuelzinho. Era aquela pessoa assim que ele chegava no lugar e a gente se alegrava pela presença dele, porque Jesus estava com ele de verdade. Manuelzinho morava só. Não teve filhos, não teve esposa, mas morava com Jesus. E aonde ele ia, ele fazia a diferença. Na terça-feira de manhã, cheguei na igreja, abri a igreja, vieram as primeiras pessoas, eu fiz a reunião, o povo estava um pouco triste. O que é que vocês têm? Pastor, o senhor está sabendo não? Não, de quê? O enterro de Manuelzinho está saindo agora, pastor. Manuelzinho morreu. Está lá sendo sepultado agora. Eu não acredito. Manuelzinho deixou a gente. Aí eu não sabia, eu fui lá, quando cheguei lá, minha gente, estava o Manuelzinho assim, deitadinho lá, e parecia que estava dormindo. Ele estava sorrindo. Jesus chamou o Manuelzinho para ficar perto dele, hein? E foi assim uma coisa muito bonita, porque a gente viu que realmente ele partiu salvo. Aquela vida que ele viveu de pecado, agora ele estava nos braços do Senhor Jesus. E foi uma pessoa assim que a gente viu Jesus transformar a vida dele. Foi muito bonito, sabe? E é isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. A nossa maior vitória não é quando a gente recebe uma coisa da terra. A nossa maior vitória é quando a gente parte para os braços de Deus. Por isso a palavra diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, que cada um de nós venha um dia se encontrar com o Manuelzinho, que aprontou a vida inteira, mas no final da vida foi muito inteligente. Aquele parente seu que não quer saber de Jesus, convida ele para vir à igreja. E se ele vier uma vez e ficar na igreja, amém, graças a Deus. Mas mesmo se ele vier e não voltar mais, não se preocupe. Não quer dizer que ele não vai ser salvo. Jesus vai trabalhar em sua consciência. E um dia ele vai tomar uma decisão, porque a palavra fica em nosso coração. Jesus vai trabalhando na consciência daquela pessoa. Mas se você for fiel a Deus e orar por aquela pessoa, pode ter certeza, ainda que seja no último momento, Jesus vai preparar uma situação, um servo, uma palavra, aquela pessoa vai ser salva, por amor ao teu coração, à tua fé, por amor à tua pessoa. Ore comigo assim nesse momento. Meu Deus e meu Pai, eu recebo a Jesus Cristo como meu Salvador, meu Senhor, e eu creio que o Senhor tem preparado para a minha vida algo maravilhoso, a eternidade. E eu creio que os meus pecados estão perdoados, que já não existe nenhuma condenação contra mim. Eu creio na obra da cruz e do sangue do Senhor Jesus. Ele é o meu rei
e o meu Salvador. Vai falando com esse Deus maravilhoso. Essa é a obra da cruz. E a cruz é a nossa esperança. Aliás, é a nossa única esperança. A mensagem do Evangelho é uma mensagem muito clara. Você deve se arrepender. Por mais que você venha à igreja, sem arrependimento você não será salvo. Por mais que você receba milagres, bênçãos extraordinárias, se você continuar praticando o pecado e achar que está sendo abençoado, você está enganando a sua consciência. O pecado é traiçoeiro. O pecado é o nosso maior inimigo. O diabo é apenas um tentador. Mas ele precisa da sua participação para entrar em sua vida. Enquanto a porta da salvação é Jesus, a porta da perdição é o pecado. E do outro lado está o diabo. Enquanto Jesus te chama para o arrependimento, o diabo te convida para uma vida cheia de prazeres, uma vida louca. Uma vida onde não há nenhuma preocupação com Deus, com o futuro. Não existe nenhuma moral. E aí, então a pessoa, ela vive como um animal. Quem vive no pecado vive pelos próprios instintos, como um animal, como um bicho. Mas aquele que está em Jesus é dado o poder de se tornar filho de Deus. Então vive um propósito maior, acima dos desejos carnais, acima dos desejos materiais. Nada disso importa, porque tudo isso é passageiro. Os planos terrenos, tudo fica. O mais importante não é isso. O mais importante é servir a Deus. Seja você homem, mulher, rico ou pobre, jovem ou velho, seja você uma pessoa formada ou uma pessoa iletrada, se você tem Jesus em seu coração, essa é a decisão mais importante. Você está salvo. E se Deus te chama hoje, você vai se encontrar com Ele. Então pare de perder tempo com coisas que não têm nenhum valor, nenhum significado. Pare de se preocupar com coisas pequenas. Comece a focar naquilo que realmente importa, em agradar a Deus. E se as pessoas não quiserem saber, e se as pessoas te criticarem, não tem problema. Continue servindo a Deus. E se as pessoas quiserem jogar terra sobre a sua fé, desde a época de Jesus, isso aconteceu. Jesus estava na cruz, e muitos ali estavam entregando vinagre para Jesus. Porque hoje seria diferente. Porque com você seria diferente. Muitos, ao invés de dar água, nos dão vinagre. E é amargo. Não tem problema. A gente olha para tudo e diz: o meu Deus te perdoa e te abençoa. E segue em frente. Com o nosso coração leve e cheio da graça de Deus. Porque somos salvos em Cristo Jesus. E já estamos vivendo o paraíso. Amém, povo de Deus? Aquele que está em Cristo Jesus não vai chegar no paraíso ainda. Ele já vive uma parte do paraíso aqui na terra. Porque sente a alegria que vem de Deus. Sente a presença do Espírito Santo. E quem sente a presença de Deus em sua vida, não troca Deus por nada. Se você realmente é de Deus, você não troca Deus por nada. Não há nada que o diabo possa te oferecer para você abandonar a Deus. Você está com Deus até o fim. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Quem está nessa fé, diga amém. Amém, povo de Deus.